nós temos 3 tipos de CAT. Nós temos a chamada CAT inicial, a CAT reabertura e a CAT de comunicação de óbito. Então eu tenho 3 tipos de CAT. CAT inicial, CAT reabertura e CAT comunicação de óbito. CAT inicial. A CAT inicial eu vou emitir quando ocorre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, é a primeira CAT que eu vou emitir daquele trabalhador, tá? Inclusive quando ocorre o óbito de imediato. Esse é um equívoco que às vezes algumas pessoas cometem. Se o trabalhador morrer num acidente de trabalho de imediato, na hora do acidente, a CAT que eu vou emitir não é a de comunicação de óbito, é uma CAT inicial dizendo que houve o acidente de trabalho fatal, tá? Então a CAT inicial é para aquela primeira situação. Seja um traumatismo, seja uma doença, um acidente de trajeto, ou até mesmo o óbito do trabalhador, desde que ele tenha morrido no momento do acidente, tá? Isso é muito importante. Quando que eu vou abrir a CAT de reabertura? Quando eu vou emitir a CAT de reabertura? Quando esse trabalhador já tem uma CAT inicial e ele tem alguma situação que ele necessita de um novo afastamento previdenciário em razão do acidente. Então vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um trabalhador que sofreu um entorse de tornozelo dentro da empresa. Eu fiz uma CAT inicial. Esse trabalhador ficou afastado do INSS, cessou o benefício acidentário, ele voltou para a minha empresa. 3 meses depois, ele precisou de um novo afastamento, porque ele precisaria fazer uma correção de um ligamento que foi rompido naquele acidente que ele sofreu dentro da empresa. Eu tenho que fazer uma CAT de reabertura, porque eu vou ter que afastar ele novamente para o INSS, e aí eu faço a reabertura da CAT. O que é importante a gente saber? A legislação diz que se o agravamento... Olha só a importância de a gente conhecer a legislação. A gente vê muita CAT e reabertura emitida de forma equivocada. Se o agravamento ocorrer por uma situação de outra natureza, ou seja, esse mesmo caso, vamos usar o mesmo caso como exemplo, ele teve um entorse de tornozelo, eu fiz a CAT inicial, aí ele voltou a trabalhar, ficou afastado, benefício acidentário, voltou a trabalhar na minha empresa, perfeito. Depois de 4 meses ele foi lá e torceu o pé jogando futebol. É o mesmo tornozelo. Eu vou fazer CAT de reabertura no afastamento? Não, porque a legislação diz que se houver uma situação, uma doença ou uma lesão que se superpõe às consequências do anterior, que seja de outra origem, ou seja, não seja ocupacional, isso não é considerado agravamento do acidente. Então eu não faço a CAT de reabertura, tá? CAT de reabertura, então, quando que acontece isso? Quando eu já tenho uma CAT inicial, e aí eu vou fazer a emissão da CAT novamente, porque esse trabalhador vai necessitar de um novo afastamento previdenciário em decorrência daquele acidente de trabalho que ele sofreu no passado.